nossas saudações aos nossos queridos companheiros de jornada, nossos irmãos, que sempre prestigiando e acompanhando as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Nos traz muita alegria e felicidade. Encaminhamos a todos o nosso mais fraternal abraço. Meus irmãos, vamos dar início às irradiações. Irradiações é este momento em que vamos colocar o nosso coração para que os nossos sentimentos possam ser construídos através do pensamento e possam ser enviados pelas irradiações da nossa usina mental a cada lar, a cada irmão, a cada coração cristão que deseja receber todas essas dádivas desse Pai Maior e do Evangelho Redentor do Mestre Jesus. Iniciamos as nossas irradiações, rogando ao nosso Mestre que a sua caravana de luz possa chegar a todos os lares e possa iluminando todos esses ninhos domésticos, dissipar as insatisfações, as discórdias, e possa, Senhor, dentro de um saneamento de luz, deixar essa atmosfera vibrando em respeito, em compreensão, em afetividade entre todos esses irmãos em seus lares. E vamos te pedir por todos aqueles irmãos que se encontram, Senhor, nas creches, crianças, ou orfanatos, os asilos, principalmente, meus irmãos, sejam esses irmãos dos asilos e dos orfanatos atendidos e enlaçados por esses eflúvios dessa espiritualidade amorosa e generosa, contando com esses trabalhadores que lá atuam junto a esses pequenos, juntos aos irmãos que se encontram já no ocaso da sua idade física. Sejam eles embalados pela proteção divina. Oremos também, Senhor, por todos aqueles irmãos que vivem as ruas, nesse quadro tão triste e desolador, mas que o Pai Maior, que o Mestre Jesus, conta com a caridade de nós para auxiliá-los em suas fragilidades, em suas necessidades. Oremos, Pai Maior, por todos os irmãos que sofrem neste momento por esta pandemia, por esse flagelo ao qual nos traz a reflexão que é um momento de humildade, de caridade, de solidariedade entre todos. Possam, meus irmãos, todos aqueles que partiram dentro da marcação da agenda divina, sendo recepcionados com toda a afetividade pelos irmãos do mundo maior. E também aqueles irmãos que aqui, Senhor, continuam as suas provas, a sua missão, as suas expiações, que ainda Deus permite que continue porque há essa necessidade, possam, Senhor, ter neste momento o agradecimento, a gratidão por esses irmãos que partiram e pelo tempo que o Senhor determinou que estivessem junto a todos nós. Obrigado, Senhor. E possa, Senhor, também esses médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que atuam com seu esforço, com sua dedicação, com seu labor em defesa da vida, seja o seu labor, Senhor, sustentado na fé de ser um servidor do Pai Maior, sempre defendendo a vida do ser humano. E assim, Senhor, te pedimos que o Senhor possa iluminar todo o nosso planeta nesse momento onde há discórdia, possa haver união, onde há nesses países conflitos, possa haver respeito e entendimento, possa no nosso país, onde, Senhor, há tanto duelos e antagonismo de ideais, de ideias, de teorias, possam haver, Senhor, a alteridade do respeito a cada um com
seu ponto de vista e a sua opinião, e vamos conviver em regime de sociedade e urbanidade como irmãos que se respeitam e que se amam. E assim encerramos rogando ao Pai Maior e ao Mestre Jesus que a luz se faça e derrame sobre todos a sua intensa graça. Saudações, queridos irmãos. É com grande alegria que estamos mais uma vez com a exposição da Casa Espírita Fraternidade, trazendo sempre temas muito importantes da nossa doutrina espírita, nos trazendo sempre os esclarecimentos também, dando sempre a oportunidade de trazer obras para que os demais possam também buscar esse conhecimento através dessas literaturas, através das obras básicas e tantos outros livros. E o nosso tema de hoje é Lei de Causa e Efeito. Muito importante o estudo da Lei de Causa e Efeito. E para nossos estudos de hoje, as nossas reflexões, me baseei no Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, o livro Código do Monte, de Sérgio Lopes, Deficiente Mental porque Fui Um, de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, livro Após a Tempestade, Psicografia de Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, essas obras, cada uma delas nos traz alguma coisa que a gente vai procurando trazer algumas frases dali, esclarecendo, mas fica também como fonte de estudo, de pesquisa, para quem quiser aprofundar mais o conhecimento, principalmente desse tema tão importante, de ter esse conhecimento da lei de causa e efeito. A primeira coisa que nós precisamos saber é que Deus, Criador do Universo, criou leis soberanamente justas e boas. Então isso é fundamental, saber que essas leis, por mais que nós não compreendamos ainda elas são soberanamente justas e boas. E lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, nos pergunta lá, onde está escrito a lei de Deus? E eles respondem, na consciência. As leis divinas que regem a vida cósmica aqui na Terra estão inseridas na consciência do homem, mas só afloram aos poucos, à medida que o espírito evolui e cresce para Deus. Então nós vamos observar que essas leis que estão escritas em nossa consciência é como se fosse uma semente de uma árvore que vai se desenvolvendo aos poucos. Então essa consciência, onde está escrita essas leis de Deus, que é a nossa consciência, ela também vai aflorando aos poucos à medida que o espírito vai evoluindo. E dentro desse processo da evolução, nós temos então a lei das reencarnações. Então é nesse processo que essa consciência vai despertando ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada evolutiva. Na questão 630 do Livro do Espírito, pergunta lá, como se pode distinguir o bem do mal? E nos responde, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que ele é o contrário. Então é essa busca de saber o que é o bem e o mal, e nós vamos despertando para esse conhecimento daquilo que vai nos trazer os efeitos através da causa. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Fazer o mal é infringir essas leis. No livro Código do Monte, ele nos diz lá, a lei de causa e efeito explica o motivo das grandes aflições do ser humano. Realmente, através dessa lei, nós vamos ter a compreensão das nossas aflições. Então, a busca desse conhecimento dessas leis é fundamental para que nós possamos compreender essas grandes aflições.
a principal aplicação dessa lei se observa através da reencarnação, quando fatos do passado originam os acontecimentos que geram sofrimento na vida presente. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, vai nos falar das causas atuais das nossas aflições e causas anteriores das nossas aflições. E somente através dessa lei da reencarnação para que nós possamos compreender esse processo. Veja a importância desse estudo, dessa compreensão, para que a gente possa buscar as renovações necessárias. A lei de causa e efeito estabelece os parâmetros, não somente do resgate coletivo, como também das técnicas que induzem os indivíduos a esse resgate calamitosos. Isso está no livro O Divaldo Responde, volume 1. Que são também esses processos das provas coletivas, dos resgates coletivos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6, nos fala lá que o princípio de que todo efeito tem uma causa, e admitindo-se que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Por isso que nós já iniciamos lá no início, das leis de Deus que são soberanamente justas e boas. Admitindo que Deus é justo, essas leis também devem ser justas. Se a causa vem sempre antes do efeito, e ela não está na vida atual, só poderá estar em uma vida anterior. Então fica muito claro para todos nós que quando nós não encontramos a causa na vida presente, ela está relacionada a uma vida anterior. Devemos render graças a Deus que em sua bondade infinita, essa bondade é infinita de Deus, dá ao homem a oportunidade de reparar seus erros através das reencarnações e não condena de forma definitiva pelas faltas cometidas. Então aqui está a grande bondade de Deus, que não castiga, não condena, mas nos dá a oportunidade de reparar os maus que nós fizemos perante nós, perante as suas leis, que são soberanamente justas e boas. Lá no livro Perispírito, nos fala assim: o espírito no caminho da evolução, agredindo, maltratando, destruindo, ferindo ou prejudicando, desarmoniza-se com relação à ordem que rege a criação. É infringir essas leis através dos nossos comportamentos, através das nossas atitudes, agredindo, maltratando e destruindo, ferindo ou prejudicando. Desarmoniza, nós nos desarmonizamos com nós mesmos, nós nos desarmonizamos com essas leis que são soberanamente justas e boas. Chega o momento de conscientização de suas faltas. Vai chegar o momento que nós vamos despertar para essa conscientização maior, podemos dizer assim, que aos poucos essa conscientização vai se desenvolvendo. O espírito chega à percepção das consequências de seus atos, fato que seguidamente acontece depois de padecimentos resultantes de disfunções perispiríticas impostas pela mente em desequilíbrio. Ou seja, nós desarmonizamos o nosso corpo perispiritual, esse corpo perispiritual que faz a ligação entre o espírito e a matéria, quando aqui encarnados, a qual chamamos de alma, e que vai trazer também essas marcas registradas e vai então surgir no corpo físico também. E através desse processo, o espírito, sabedor que é dos seus erros e da sua dificuldade que traz em determinada reencarnação, vai resgatando, vai lapidando, para que possa vir em futuras reencarnações melhor. Fazendo escolhas mais corretas dentro do campo
da intelectualidade e da moralidade. Então, ao longo desse caminho, nós vamos começando a desenvolver o nosso intelectual e fazer as escolhas que nos tragam o bem-estar, no qual nós desenvolvemos também a nossa moralidade, afastando aos poucos dos vícios, desejos e paixões que denigrem o ser humano. Então, é esse despertar para essa renovação, para essa conquista de valores, de virtudes que vão nos afastando, despertando essa consciência adormecida dos vícios, das paixões, que só vão nos trazer dor e sofrimento. E aí nós estamos mergulhados nessa lei de causa e efeito. Deus criou uma lei. E é nós que infringimos essa lei. E quando nós infringimos essa lei, nós somos automaticamente, automaticamente nós vamos sofrer as consequências de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Tudo tem um limite. Nós não podemos muitas vezes ultrapassar certo limite, até mesmo o nosso próprio corpo. Nós não podemos ultrapassar certos limites dele. É o respeito que se tem aos seus limites. Então, a lei natural traça para o homem limites de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, sofre as consequências pelo sofrimento. Então, como nós vimos ali, os vícios e tantas outras coisas, nós estamos praticamente ultrapassando os limites. E é isso que nós precisamos resgatar, saber o que realmente vai nos trazer a saúde, a felicidade, a tranquilidade, a paz, enfim, dentro do nosso próprio procedimento, dentro do nosso próprio entendimento. Então, a busca dessa lei, das leis de Deus, daquilo que é bom, é que vai fazer a grande diferença na nossa vida, na nossa existência. É possível amenizar os rigores da lei de causa e efeito? Deus concede 2 moedas para resgate de nossas dívidas: a dor e o amor. Se não há amor, aumenta a dor. Quanto mais amor, menos dor. Então, o amor é sublime. Em qualquer momento, em qualquer época. E é esse amor que nós precisamos aprender. Que amor é esse? O amor fraternal. Pregonizada por Jesus, que se exprime em fazer ao próximo o bem que gostaríamos nos fizessem. Ele é que cobre a multidão de pecados. Então, esse amor fraternal. E como estamos precisando desse amor fraternal. Na questão do Livro dos Espíritos, eu vou trazer uma questão aqui muito interessante, que depois todos nós vamos entender por que eu trouxe esta questão do Livro dos Espíritos, que é 749. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Resposta: não quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que comete, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Nos conflitos de origem nacionalista, em que o homem é obrigado a lutar pelo seu país, sua responsabilidade ficará a critério do seu modo de agir. Se apenas combater, pouca culpa ou nenhuma terá. Se apenas fizer a sua obrigação, patriota, pouca culpa ou nenhuma terá. Mas, se envolver na maldade, crueldade, na relação com prisioneiros de guerra, certamente será enquadrado nos mesmos princípios dos assassinatos comuns. Ou seja, quando tem aquela intenção da maldade com os prisioneiros, de prejudicar, também será enquadrado nos assassinatos comuns. Aí fica uma pergunta: como será esse resgate perante a lei de causa e efeito? Depende. Esse resgate vai depender muito
Para nós entender agora essa questão e esse resgate e essa dependência, né, desse resgate, como é que fica, eu vou trazer um caso do livro Deficiente Mental, porque fui um, tá? Que é o primeiro capítulo do livro lá, que é o caso do Adolfo. Então, eu vou contar resumidamente esse caso para que nós possamos entender esse processo da lei de causa e efeito e como isso acontece individualmente na lei de causa e efeito ou da reparação, se assim podemos dizer. Então, vamos ao caso do Adolfo. Veio com deficiência mental e tinha pavor a médico. Então, veio com deficiência mental, mas ele tinha pavor a médico. Entrava num estado de pavor. Vamos à causa dele ter vindo como deficiente mental e ter pavor a médico. Qual é a causa dele ter vindo deficiente mental e por que ele tinha pavor a médico? Já desencarnado, depois que ele passou essa encarnação como deficiente, já desencarnado após sua recuperação no plano espiritual, ou seja, veio deficiente, se recuperou, foi para o plano espiritual, lá teve todo um tratamento, se recuperou. Aí vem a história dele. Numa encarnação anterior, ele era médico e foi para a guerra, para um local onde estava havendo encontros rivais. Humanos batalhando, matando outros seres iguais. Como é triste a guerra. Lá encontrei 2 outros médicos, Dr. Frank e Dr. Ralph. No local onde eles se encontravam, na guerra, eles tinham que cuidar dos compatriotas como dos inimigos, que pareciam estar levando a melhor. Então os 3 resolveram eliminar os feridos inimigos e de modo cruel. Então, entre os 3 combinaram de eliminar os inimigos, porque estavam levando a melhor, né, mas de uma maneira cruel. Fizemos muitas maldades, diz ele. Aqui está bem resumido, o texto é bem grande. Quem quiser depois pode até procurar e ler, que é muito interessante essa história. Fizemos muitas maldades. Desencarnamos nós 3 e muitos outros num ataque surpresa. Então, lá eles desencarnaram os 3 num ataque surpresa. Aí ele coloca, olha só que interessante. Não foi a guerra que me fez mal. Tive o ensejo de fazer o bem, preferi fazer o mal. Escolhas. Nós fizemos as escolhas se queremos fazer o bem ou se queremos fazer o mal, em qualquer situação da nossa vida. Vejo lá na guerra, em qualquer situação. A guerra só me deu a escolha e infelizmente errei, ou fez a escolha errada. Os orientadores que cuidavam de mim disseram aos meus pais que eu melhoraria muito na matéria, ou seja, naquela época, então, quando ele desencarnou, né, ele iria melhorar muito, mas na matéria, né, num outro corpo, com a bênção do esquecimento. Olha a bênção do esquecimento que também está lá no capítulo 5 do Evangelho, esquecimento do passado. Mas minha lesão me acompanharia, seria um deficiente mental. Devido ao mau procedimento, as suas lesões acompanhariam, e ele veio deficiente mental. Melhorei muito pouco, porque só me fixei nos meus erros, não consegui ver mais nada. Então, aqui é muito importante o que nós vamos trazer agora, exatamente isso. Olha só, melhorei muito pouco, porque só me fixei nos meus erros. Aquelas ideias fixas, monodeísmo, que fica ali preso só naquelas ideias, né, daquele acontecimento, daquele erro. Não consegui ver mais nada. Culpa, remorso, ideia fixa. É isso que ele conseguiu. Sentimento de culpa, remorso e aquelas ideias que ficaram, né, fixas. Mas quis saber dos outros 2 que erraram comigo. Ou seja, depois de recuperado, ter passado por todo aquele processo todo, ele queria saber como é que estavam os outros 2 que estavam junto com ele também.
Mas quis saber então dos outros dois que erraram comigo, Dr. Ralph e Dr. Frank. Com permissão, fui vê-los. Os dois estão encarnados, acompanhou-me o instrutor Flávio. Quer dizer, ele já estava no plano espiritual, já tinha se recuperado, né? Já sabia da sua história, o que ele tinha feito, tudo. Depois, lá, enquanto ele estava no plano espiritual ainda, os outros dois, quando ele estava lá no plano espiritual, os outros dois, quando ele quis saber onde estavam reencarnados. E lá do plano espiritual, acompanhado por esse instrutor Flávio, eles foram ver Dr. Frank e Dr. Ralph. Então, nos diz assim: aqui está seu amigo, Dr. Frank, que agora reveste outro corpo e tem outro nome. Surpresa! Encontrei-o num acampamento da Cruz Vermelha. É jovem médico e, dedicado com muito carinho, examinava uma criança enferma. Aqui eu vou resumir uma parte do diálogo. Houve um grande diálogo com ele, com a enfermeira lá no local. Mas eu vou resumir um pedacinho aqui. Houve um diálogo entre ele e a enfermeira. Mas no final do diálogo com a enfermeira, ele diz: sempre quis clinicar, sanar dores, cuidar de vítimas de guerras. Escolheu sanar suas dívidas pelo amor. Vejam que interessante que está a nossa história até aqui. O outro sentiu remorso, que teve que vir com aquela deficiência porque se prendeu no sentimento de culpa. Aqui, no caso, esse já sempre quis clinicar, sanar dores, né? Escolheu então sanar suas dívidas pelo amor. Não deixou a culpa ou remorso tomarem conta. Olha a grande diferença. Não deixou a culpa e o remorso tomarem conta. Quantas vezes nós ficamos presos em mágoas, em sentimentos de culpas, entrando em estado de depressão, nos aniquilando, sofrendo, criando obstáculos dos mais variados que só vão nos trazer dor e sofrimento por ficarmos remoendo nesse sentimento de culpa e de remorso. São escolhas que também nós fizemos. Qual o caminho que nós queremos trilhar? Cada um reage aos erros de forma diferente. Ele enfrentou os dele. Sabiamente, desencarnou, sofreu, arrependeu-se, mas não deixou o remorso ser destrutivo. Ou seja, o pensamento, né, sobre o corpo perispírito, né, aquelas deformações, ele não deixou que aqueles pensamentos, aquilo trouxesse um estado mais grave para a sua próxima etapa, a reencarnação. Então, ele enfrentou os dele sabiamente, desencarnou, sofreu, arrependeu-se, mas não deixou o remorso ser destrutivo. Fixou a meta que muito errou, muito tinha que amar. Lembra das duas moedas? Para os nossos resgates? Pelo amor ou pela dor. Ele escolheu pelo amor, o outro, devido a não ter conseguido pelo seu estágio, ao sofrimento. Então fixou a meta que muito errou, muito tinha que amar. E aí vem aquela velha frase que nós já conhecemos: o amor cobre multidão de pecados. Por isso o amor é fundamental. Esse amor. Não nos deixar prender muitas vezes no remorso, sentimentos de culpas, e sim trabalhar em benefício de nós e do nosso próximo e do nosso planeta. As reações são diferentes para as mesmas ações, como também diferente em cada um. Nós somos uma individualidade, somos diferentes, cada um reage. Por mais que seja o mesmo contexto da situação, cada um reage de uma maneira diferente. A todos nós é dada a oportunidade de reparação pelo amor. Trabalho útil. Recusada a oportunidade, aí vem a dor. Vem lembrar a responsabilidade. Nem sempre é imediata. Nem sempre é imediata. Após, então, foram visitar o antigo Dr. Ralph. Encontramos meu amigo andando apressado pela rua. Ia para o trabalho.
inquieto, insatisfeito, estava nervoso. Necessitava do emprego para sobreviver, mas não gostava do que fazia. Ou seja, os dois, quando ele foi visitar, estavam reencarnados. Esse aqui já numa outra situação. Aliás, pensava ele, angustiado, não gostava de fazer nada, não conseguia manter o entusiasmo por algo por mais que alguns meses. Se não há outro a nos cobrar, nossa consciência o fará um dia. Onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Se não há outros a nos cobrar, a nossa consciência o fará um dia. Terminado, diz o instrutor, vocês três agiram erradamente. Você sentiu-se tão culpado que só o sofrimento foi visto como solução. Frank sabiamente quis corrigir os erros construindo onde no passado houve abuso, ou seja, veio como médico de novo, mas apenas fazendo o bem. Ralph ainda não despertou nem para um nem para o outro. Arrependeu-se, mas não teve remorso destrutivo, nem despertou para a reparação. Embora tenha o corpo sem deficiência física ou mental, ele não é sadio. Sua insatisfação lhe traz muitas doenças. Quantas doenças nós não temos pelas nossas insatisfações, por esses sentimentos, muitas vezes, que não é nem dessa existência, mas são também de outras existências, é o passado agindo no presente. Por isso a lei de causa e efeito do capítulo 5 do Evangelho, temos as causas atuais, muitas delas da nossa existência atual, e outras, quando encontramos as causas na vida presente, ela está relacionada a uma vida anterior. Então, o que eu trouxe aqui exatamente para a gente ter uma ideia profunda da questão dessa lei de causa e efeito, e que ali esse exemplo que nos traz que os três cometeram o mesmo desvio de conduta, a mesma situação, mas que cada um reagiu de maneira diferente. E através dessa reação veio toda uma consequência, boa ou ruim, conforme o seu estado de consciência. Para aquele que despertou, arrependeu-se e quer fazer a reparação praticando o bem, retorna então com essa oportunidade de praticar o bem. Aquele que não conseguiu vencer e deixou que esse sentimento de culpa se enraizasse de uma maneira tão profunda, veio como deficiente. E o outro que ficou em cima do muro, embora não teve, mas pela sua insatisfação, acabou trazendo para si várias doenças na sua existência. Então, que fique para nossas reflexões esse tema tão importante para as nossas vidas, que é a lei de causa e efeito. Que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós pensamos, por tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E para o nosso encerramento, eu trouxe aqui do livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo e Joana de Andes, apenas uma reflexão para que nós possamos refletir em coisas boas, em compreensão dessa soberana justiça e bondade do nosso Deus. A vida é um poema de amor e beleza esperando por nós. Uma gota d'água transparente, uma nervura de folha, uma partícula de adubo, uma pétala perfumada, uma semente fértil, um raio de sol, o piscar de uma estrela, são desafios à imaginação, à inteligência, à contemplação, à meditação, ao amor. Que possamos buscar nessa contemplação, nesse olhar para tudo aquilo que nos cerca, da beleza que é o nosso planeta, de tudo que Deus criou para que nós pudéssemos aproveitar da melhor maneira possível para praticar o bem maior.
Somente através dessa busca constante, do conhecimento dessas leis, somente através dessa busca de despertar dessa consciência que vem aflorando a cada reencarnação, para que nós possamos despertar para essa lei maior que é a lei do amor. Que Deus nos dê sempre o ânimo, a força, a coragem, a perseverança, e que nós possamos estar sempre nessa boa sintonia com a espiritualidade, com o nosso amigo espiritual, para que possamos nos conduzir de uma maneira cada vez melhor para esse mundo de regeneração, para um mundo de felicidade, para um mundo de compreensão, e que possamos vencer os inimigos que estão ainda perturbando a nossa consciência. Muita luz, muita paz a todos nós, e que assim seja. Bem, meus irmãos, vamos então saudando a todos, queridos companheiros que prestigiam as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Vamos então, Senhor, com a nossa prece de agradecimento ao palestrante, ao expositor que aqui dedicou toda essa oração fervorosa que foi a sua exposição doutrinária. Que ela traga o esclarecimento, que ela traga o conforto e o consolo a todos nós, que somos necessitados, Senhor, do vosso amparo, da vossa assistência e dos nossos irmãos que comungam conosco essa jornada. Que a sua luz possa iluminar a todos com seus eflúvios benfazejos, protetores e generosos. Que assim seja.